Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrícia e hoje eu trouxe um outro vídeo de resenha. Se você assistiu o meu vídeo recente de atualizações de leituras, eu comentei nesse vídeo que no mês de setembro eu só li um livro, que foi o Retrato de Dorian Gray, e que durante o mês de outubro eu não tinha conseguido finalizar livro nenhum. Eu fiquei trocando, eu li O Deserto dos Tártaros, eu li Stoner, eu li... não lembro qual foi o outro. Acho que teve algum outro livro que eu também tava... que eu fiquei trocando ali. E eu não consegui finalizar nenhum. E em novembro eu retomei Stoner e eu comentei nesse vídeo que eu achava que eu ia conseguir terminar. Pois bem, finalizei Stoner, então estou aqui para falar desse livro, Stoner, do John Williams. Essa edição aqui é da Rádio Londres, mas agora está saindo numa outra edição, né? O livro foi reeditado, mas eu não sei qual é a editora que está publicando. Eu vou ver se eu acho também a capa e coloco aqui para vocês. Mas o que eu achei da leitura? Eu comentei nesse vídeo de atualizações que eu tinha ficado um pouco travada e que eu tinha detestado a personagem que é a mulher do Stoner. E que talvez isso tenha prejudicado a minha leitura. Agora, depois que eu terminei o livro, eu não sei ao certo, eu não sei o que prejudicou assim a leitura do livro. Que dificultou, né, na verdade, eu não sei nem se prejudicou, dificultou a leitura desse livro. Porque eu comecei a ler em outubro e eu li praticamente 100 páginas e depois eu abandonei e retomei. Ele é um livro, se você não conhece a história, assim, bem rápida, não sei se é bem uma sinopse, porque eu nem sei qual é a sinopse desse livro, tá, pra falar a verdade. Mas a gente tem uma história de um homem chamado William Stoner, e que você acompanha a história, a vida dele. Então, desde o início, você acompanha, fala ali um pouco sobre a infância dele, mas de forma bem rápida também, na verdade. E ele indo para a universidade, depois se tornando um professor universitário. E é isso a vida de uma pessoa comum, tá? De um professor de literatura que dá aula na universidade. Eu não lembro agora qual é o nome da universidade, eu acho que é Columbia? Isso, ele dá aula na Universidade de Columbia, aula de literatura. E eu acho que o que dificultou a leitura para mim foi que o livro, ele não é um livro muito agradável de ler, no sentido de que você está acompanhando a história de um homem que sofre do início ao fim do livro, tá? Então eu acho que isso talvez dificulte um pouco, talvez seja um pouquinho complicado. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu acho, de acompanhar uma história que o personagem só sofre e sofre. Então, eu tenho vontade de ler Judas o Obscuro, mas, por exemplo, é um livro que eu já sei, vejo muitas pessoas falando que é um personagem sofrendo. Então, eu fico pensando se eu vou conseguir fazer essa leitura, mas eu vou tentar fazer, eu não vou deixar de ler o livro, né? Então, como eu estava dizendo, eu detestei a mulher do Stoner, porque ela é uma pessoa muito complicada, assim, muito complicada. É muito difícil de entender a personalidade dela, né, nesse livro. E depois tem um professor também, que trabalha com o Stoner, que também é uma pessoa também que você fica detestando, porque ele faz diversas coisas que são completamente, assim, questionáveis, e ele acaba dificultando a vida do Stoner na universidade. Mas assim, eu terminei essa leitura no mês de novembro e eu ainda estou com um sentimento meio dúbio. Eu ainda estou nessa...
Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, mas ao mesmo tempo eu acho que eu gostei. Eu acho que o livro ele ainda tá dentro de mim, assim, sabe? Algumas leituras, tem algumas leituras que fazem isso comigo, que ficam um tempo ali. Isso aconteceu, né, com Clarice, por exemplo. Eu terminar o livro da Clarice, o livro ficar ali dentro de mim, e depois eu falo assim, nossa, eu gostei, o livro crescer, né? Eu não sei se Stoner vai crescer dentro de mim, ou se depois de um tempo eu vou chegar à conclusão de que eu não gostei. Mas ele é um livro que ainda está dentro de mim, de uma certa forma. Na minha cabeça, vira e mexe, eu fico pensando sobre. Mas uma coisa eu posso dizer, eu adorei o final do livro. A cena do final, tem uma cena aqui, né? Talvez seja spoiler, não sei se você já leu o livro, tá? Tem uma morte aqui no final que pra mim, até hoje, até o momento, é a cena de morte mais bonita que eu já li. Mais bem descrita, eu acho. Acho que eu nunca li uma cena de um personagem morrendo dessa forma, que fosse tão, tão bonito, tão, acho que fácil assim de imaginar, porque a morte é essa coisa misteriosa, né? Que a gente não sabe o que acontece, como acontece, o que a pessoa sente. Como diz o meu pai, ninguém voltou para contar, né? Como que é. E a forma como o John Williams escreve essa cena de morte, eu achei muito bonita, muito bonita. Vai descrevendo de uma forma devagar, cada detalhe, assim, o que o personagem está sentindo. Ele vai vendo cenas, assim, vendo coisas, né, que algumas pessoas, se eu não me engano, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas eu li em algum lugar, né, que acredita-se que, que o cérebro ele vai passando para a pessoa ali, quando ela tá morrendo, cenas da vida dela, né? Daí que vem essa coisa de você ver a sua vida toda diante dos seus olhos, né? Quando você está morrendo, porque tem alguma parte do seu cérebro, que eu acho que é a parte ali da memória, que fica ativa por um determinado tempo ali, quando você está, né? Quando você já é dado como morto. E aí algumas pessoas acreditam que você vê, né, essas imagens, essas memórias. Então aqui tem o personagem, ele vai vendo algumas memórias, algumas coisas vão passando ali. Ele se vê, né, em alguns lugares ali. E é muito bonito, assim, o finalzinho, que o personagem vai realmente morrendo e deixa o livro cair, ele tá com o livro na mão e o livro cai. Eu não sei, assim, essa cena mexeu comigo de alguma forma. Então eu gostei muito desse final. Mas eu gostei também da história. Assim, pensando como um todo, você acompanhar a vida de um personagem é interessante, porque às vezes nem tudo precisa ser um grande acontecimento, né? Eu acho interessante quando as pessoas criam também grandes coisas, né, nos livros, mas a vida ela acontece no dia a dia, ela acontece nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos acontecimentos. Então, ter um livro que você mostra a vida de um personagem ali nas pequenas coisas é muito interessante também. Mas eu acho que o que foi mais difícil, realmente que trouxe dificuldade pra mim, foi esse personagem sofrendo do início ao fim. Eu acho que eu compreendo, né? Acho que a vida de algumas pessoas, ela é assim. Já conheci pessoas, vi pessoas que você olha assim e fala assim, nossa, caramba, a pessoa sofreu realmente do início ao fim da vida.
e é uma pena. Mas ler causa um desconforto, né? Mas isso também é muito interessante se a gente parar para pensar, porque eu acho que o papel da literatura é causar um desconforto. Então, não é só pra gente ler aquilo que, que é o que a gente já tá esperando, que não traz nenhum tipo de desconforto, porque eu acho que quando gera algum desconforto, gera algo dentro da gente, gera um pensamento, gera um movimento, talvez de mudança. Acho que muita coisa muda na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso jeito de agir e de ser quando a gente se depara com desconfortos ao longo da nossa vida. Bom, eu não sei se isso aqui foi uma grande resenha, né? Como eu disse, o livro ele ainda está trabalhando ali, crescendo dentro de mim, né, vivendo dentro de mim, então acho que por isso que esse vídeo ficou assim, muito confuso, mas eu acho que vale muito a leitura, mesmo que eu tenha tido dificuldade para engatar ali, eu acho que chegou um determinado momento, quando eu peguei o livro novamente, que a história ela fluiu, a história foi. Então, eu acho isso muito interessante também, a gente não desistir 100%. Às vezes um livro, em determinado momento, tá muito difícil um livro. E depois, em um outro momento da sua vida, você consegue pegar e terminar esse livro. Então, esse vídeo ficou muito confuso porque eu acho que a leitura ainda tá muito confusa dentro de mim. O livro ainda tá um pouco confuso dentro de mim. Mas eu super indico, acho importante a gente buscar leituras diferentes, buscar coisas novas. E se você gostou do livro, se você já leu, comenta aqui embaixo pra gente conversar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!